Exercício 4.2. Dadas as funções exponenciais f de x é igual a elevado a x e g de x igual a b elevado a x, sendo o a diferente do b, classifica as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas, né? Então a base a dessa função exponencial é diferente de b. Lembrando que na função exponencial a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, né? Então tanto a quanto b são maior que zero e diferente de 1, né? Então a gente pode pôr aqui que a e b eles são maiores que zero e diferente de 1, só para a gente analisar aqui. Vamos analisar aqui, ó. As funções f e g têm dois pontos em comum. Dois pontos. Se o a é diferente de b, o a elevado a x é igual a b elevado a x só quando o x for zero, né? A gente vai ter o seguinte: o a elevado a x é igual ao b elevado a x, implica para a gente que o x tem que ser zero, porque o a é um número diferente de b. Para esse resultado ser igual, o x tem que ser zero, porque a elevado a zero é 1 e b elevado a zero é 1, né? Então aqui elas vão ter só um ponto em comum, que é quando o x assume o valor de zero. Então aqui vai ser falso. De quebra, a letra B fala que as funções f e g têm vários pontos em comum. Não, é só um, então também é falsa, tá? Vamos separar aqui. A função f é crescente se o x é maior que 1. A função f é crescente se o x é maior que 1. Aí tá falando que se o expoente é maior que 1. Não. A função f ela é crescente se a base a é maior do que 1, né? Lembrando a definição de crescente, toda vez que eu aumentar o valor de x, né, o valor de y associado aumenta também, né? Então, ó, se o x vale 1, vai ter um valor para y, se o x vale 2, vai ter outro valor para y, mas quando o x vale 2, o valor de y tem que ser maior do que quando o x vale 1, né? À medida que eu aumento o valor de x, o de y aumenta. Isso é que é ser crescente. Então o x não tem que ser maior do que 1. É a base que tem que ser maior que 1. Por exemplo, poderia pegar aí o x valendo 1/4 e o x valendo meio. E se ela for crescente, o y vai aumentar, tá? Então, a função é crescente se a base é maior que 1. Então aqui também vai ser falso. Letra D, a função g ela é crescente se o b é maior que 1. Sim, verdadeiro, né? Se a base for maior que 1, ela é crescente. Lembrando que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. A função g é decrescente se b é menor que 0. Decrescente se b é menor que 0. Bom, a base não tem que ser maior que 0 e diferente de 1? Então aqui a gente tem que a base, que é o b, na função g, ela tem que ser, o b tem que ser maior que 0 e o b tem que ser diferente de 1. Então está falando que ela é decrescente se o b é menor que 0. A gente nem trabalha com casos que o b é menor que 0. Então aqui vai ser falso. Ela não é decrescente se b é menor que 0. E sim, na letra F, ela é decrescente se o b é maior que 0 e menor que 1. Aí vai ser verdadeiro, né? Decrescente, à medida que eu aumento o valor do x, o valor do y associado vai diminuindo, né? O b poderia ser, por exemplo, meio, né? Vamos supor que o meio que é meio. Meio elevado a x, né? Se o x vale 1, se o x vale 1, meio elevado a 1 dá meio. Se aumenta o x para 2,
meio elevado a 2 dá 1/4. Eu aumentei o x e o valor associado está diminuindo. Isso quer ser decrescente. Acontece para todos os pontos. Quando eu aumento o valor de x, o de y diminui. Então ela é decrescente, é uma relação inversa, né? E é isso.